Evangelho de Marcos, capítulo 1. A mensagem de João Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. A tentação de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Um homem dominado por um espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e, no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: Cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles.
Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Jesus anuncia o Evangelho na Galileia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: "Sim, eu quero. Você está curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: "Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou." Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. O Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: "O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus! Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder." No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: "Venha comigo." Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam.
Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso o vinho novo é posto em odres novos. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado.